Oi, pessoal, tudo bem? Vou dando um tempinho aí para todo mundo entrar na live. Oi, Rô, tudo bem, Rô? Bom, vou chamar a Aline aqui. E aí, Dário, tudo bem? E aí, Heitor? Oi, Laís, Oi, Léo, tudo bem? tudo bem? Muito obrigada pelo convite, por participar dessa live tão bacana e com uma temática que eu tenho gostado bastante de conversar com os meus atletas, com as pessoas à minha volta, porque não tem outro jeito, é o tema da vez, é o tema desse último ano, pandemia, e a minha parte que cabe, eu acho que é falar um pouquinho dessa parte emocional, que também é muito afetada nesse momento, né? Ah, Então, eu com queria certeza. agradecer. Pô, a gente que agradece aí, é uma honra ter uma grande profissional como você aí com a gente. Só esperar Bacana. um pouquinho aí para um pessoal já começar a entrar? Sim, algumas pessoas, minha sobrinha, o É, minha treinador família de tá inteira aqui já futebol, também. um treinador de futebol do Red Bull Bragantino, tá aqui. Algumas pessoas. O bacana é que a gente vai ter pessoas do tênis, mas pessoas de fora do tênis aqui para ouvir um pouquinho a gente. Ah, todo mundo vai gostar da live. É um papo que É, é um, todos vão gostar. e é um tema, assim, tudo bem, tá batido porque muita gente tem falado nesse último ano, né? Mas a questão é que a gente voltou, a gente estava se sentindo um pouco mais livre, só que a gente voltou ao isolamento social, provavelmente a um lockdown. Como que isso volta nas nossas cabeças, né? Ainda mais não só pelo isolamento, mas por todas as consequências que a pandemia traz, né, na empresa das pessoas, no negócio das pessoas, no trabalho delas, né? Então isso tudo gera uma Sim. série de consequências, essa volta, né, essa segunda onda. Quando a gente retornou no ano passado, já foi bem difícil. Eu lembro que cada jogo que eu acompanhava do pessoal do ranking, eles já falavam como estava sendo difícil retornar. Parecia que não jogavam tênis há anos e anos. E tinham passado ali 2, 3 meses, mas foram meses difíceis, né? Como esse aqui de março agora. Que vem Sim. sendo talvez até pior, né? Como você falou, a gente já estava com essa esperança retornando, todo mundo já ali com sua tática já de jogo, de ranking, e teve que esperar um pouco. Sim, e eu acho essa esperança da vacina e tudo mais, e de repente, acho que de reviver o que passou o ano passado sem jogar tênis, né? Então eu acho que volta tudo um pouco, isso que você falou que eles comentaram, né? Quando voltaram os jogos do ranking o ano passado, essa perda de time, essa insegurança, isso tudo vem, não é só na nossa vida como um todo, mas quando a gente vai jogar tênis, isso se reflete Sim. também, né? Eu lembro quando retornou, bem na primeira semana que retornou, que eles liberaram, eu fui fazer um jogo com o Luiz, da academia. Nossa, foi um desastre para os dois lados, que um não acertava a bola, o outro. Fora que jogo de tênis, né? Psicológico total. Então a gente sem físico nenhum, sem ritmo de jogo, psicológico totalmente já abalado, foi quase tiramos no empopar ali para terminar o jogo, porque foi difícil.
E não só com vocês, que são atletas assim, amadores, né? Que não são profissionais, nem buscam isso, mas nem jogam tênis de forma profissional, mas os atletas juvenis e profissionais, e não só de tênis, mas de muitas outras modalidades. Eu trabalho com natação, com futebol, automobilismo, uma série de outras modalidades, eles sentiram a mesma coisa, as mesmas dificuldades, né? Porque a gente fala de performance que passa pela performance emocional. E depois de uma situação dessa que nunca ninguém viveu, não tem como a gente voltar ao mesmo, né? A gente traz tudo que a gente passou nesses meses, né? Então, Uhum. isso reflete exatamente na falta de jogo, né? Em toda essa situação que trouxe no jogo que você comentou que você fez, né? Então, Uhum. E o atleta profissional, ele sempre tem um jeito dele bater uma bola, jogar, manter, mesmo que ele mantenha um treinamento em casa. Nós aqui, amadores, deveríamos fazer isso, né? Principalmente próximo ao retorno. Depois do jogo que eu fiz com o Luiz, a gente ficou extremamente dolorido, porque não estava com ritmo nenhum, sem alongar, sem fazer absolutamente nada. Foram 3 meses parado e direto pro play, quase aí 3 horas querendo descontar todo esse tempo da pandemia, né? Aí chegou no outro dia, conseguia mais nem levantar da cama, já estava difícil. Aí eu fui falando com os jogadores e eles falavam a mesma coisa. Nossa, semana passada foi difícil, quase que eu não voltei a jogar essa semana porque estou me recuperando ainda. Fora que, pô, vários jogadores falando que consegui jogar um set, depois morri, me matei no Super. E Super Tiebreak é o terror dos jogadores, né? Porque, sim. nossa, é aí que o psicológico vai embora. Sim, o cansaço ele faz com que a nossa paciência diminua, que o nosso controle emocional a gente tenha mais dificuldade de ter durante o jogo, né? Porque a gente está cansado ali, a gente está esgotado, e isso faz com que a gente desconcentre, que a gente perca a nossa disciplina tática. E o que você falou eu senti muito de muitos atletas, de muitos praticantes amadores que essa situação da volta, puxa, estou há 3 meses sem fazer nada e de repente volto, aí vou jogar, é horroroso, acaba desmotivando esses jogadores amadores a continuarem a jogar, a fazerem mais jogos, né, no próximo final de semana, enfim. E aí a minha dica é que continuem, porque quanto mais tempo eles intercalam de um jogo para o outro, depois de uma volta como essa, mais difícil deles voltarem ao que eles eram antes de parar. Uhum. E por ele, pelas dores, pela dificuldade que ele teve no jogo, pela frustração, ele acaba adiando. Ah, não vou jogar esse final de semana, vou jogar no próximo. E não, a dica é volte a jogar o máximo que você pode, a treinar o máximo que você, mais vezes que você pode, porque é só assim que vai voltar mais rápido daquela forma que você estava antes de parar tudo, né? E muitas vezes a gente foge, ainda mais quando não é uma obrigatoriedade, né? A gente faz por lazer, Uhum. e a gente tende a fugir. E a receita não é fugir, porque quanto mais se foge, mais no próximo jogo você vai ter dificuldade. E concordo. Teve jogadores que nas 2 primeiras semanas já estavam falando, ó, tava difícil, mas já estou bem recuperado, que já estavam treinando, fazendo aula. Agora, quem realmente optou ali por, não, próxima semana deixa eu dar um time aqui, demorou muito para voltar, que a gente retornou em julho, eles foram falar o que se sentiu bem realmente agosto, setembro. Aí eles Sim. só brincaram mesmo, porque para competir já era um pouco tarde já. Sim, sim. É muito complicado essas pausas bruscas, ainda mais quem é muito agitado, quem tem o perfil de fazer muita atividade física, né? E usa o tênis para isso. Então a gente vai falar um pouquinho disso, dessa nossa saúde emocional nessa live. Né? A hora que você quiser começar, manda bala. É isso aí, vamos começar já? Pode ser? Pode ser? Bom, boa noite, pessoal. Infelizmente, estamos vivendo aí mais uma vez essa situação durante a pandemia. Aliás, sempre estivemos em pandemia, né? Mas agora se agravou novamente. E hoje a gente está com essa live para conversar um pouco com vocês também,
sobre a saúde emocional no tênis, né? Principalmente que a gente vai retornar aí e que é um dos esportes que eu acredito que mais mexe aqui com o nosso psicológico, nosso emocional. Bom, estamos muito bem acompanhados aí com a Laís. Fiz até minha colinha aqui, porque para falar do currículo dela, só com uma cola mesmo. Bom, só um minutinho. Bom, gente, a Laís, que está com a gente aqui, ela é formada em psicologia e coaching esportivo. É especialista em psicologia do esporte e trabalha com futebol há 12 anos. E também está com a parceira do ranking aí também há muito tempo com a gente. É professora de pós-graduação na Estácio de Sá e psicóloga da equipe profissional e coordenadora do Departamento de Psicologia do Ituano. Possui experiências no Instituto Tênis, Vôlei Banespa, Futsal Palmeiras, Deportivo Brasil, Ponte Preta, Esporte Clube Recife e outros clubes modalidades esportivas de alta performance. Então a gente vai estar bem acompanhada aí hoje. E ela também no ranking sempre esteve com a gente aí, sempre que pôde estar ajudando a gente aí para nos ajudar. Isso, Léo, faz muitos anos que eu conheço o pessoal do ranking, a Rosângela, né, a Mona. Trabalhei 4 anos na Academia Limão Tênis, que é onde o ranking estava anteriormente, e trabalhei com a equipe de competição lá, e sempre que podia a gente fazia um trabalho voltado para o pessoal do ranking, palestras, enfim, a gente fez muita coisa na academia, foi uma experiência bem legal. Depois da Academia do Limão, aí que eu fui para o Instituto Tênis, em 2015, 2016, e trabalhei lá mais 4 anos, mas eu trabalho com tenistas desde 2009, quando eu comecei com 2 meninas do Paineiras, e que faziam um tênis competitivo por lá, infanto-juvenil, e depois, e aí fui por essas academias, fui por esse pessoal, e até hoje estou com tenistas, né? Porque aí um vai conhecendo o outro, e aí eu começo a atender, enfim, atendo tenistas juvenis e profissionais. É uma honra estar aqui para falar, porque eu acho que é um assunto que, na verdade, eu vou transcender um pouquinho da parte esportiva, porque a gente fala, antes de ser psicóloga de atletas, eu sou psicóloga de seres humanos, de pessoas. E todo mundo tá afetado por esta pandemia de alguma forma, ou porque não conseguem jogar, ou treinar, ou porque estão treinando escondido em uma quadra por aí, ou porque não conseguem viajar para os torneios que quer, né? Ou porque não conseguem fazer o ranking que gosta tanto, que é o que motiva eles no final de semana. Então, isso tem uma influência no ser humano. E se a gente ajustar o ser humano, ajudar o ser humano, a saúde emocional dessa pessoa, obviamente isso vai se reverberar para a quadra e ele vai ter uma saúde emocional melhor dentro da quadra quando ele voltar. Então a gente vai falar muito de uma forma geral do ser humano aqui, não só do tenista amador, enfim, tá? Legal. Laís, eu vou fazer umas perguntinhas então, pra gente começar já aqui, tá bom? Vamos lá. Primeira, o que é saúde mental e por que ela é importante? Tá? Quando o nome da live, saúde emocional, saúde mental, né? É tudo aquilo que envolve a forma como a gente vem se sentindo, as nossas emoções, os nossos aspectos psicológicos, como que ele está naquele momento, né? É igual a gente olhasse, quando a gente fala, como que está a sua saúde, né? A gente fala de uma forma geral, e fala, tô bem, não, tô com isso, tô com aquilo. E quando a gente passa para a saúde emocional / mental, a gente está falando dos aspectos gerais psicológicos, né? Então, como que aquele sujeito está se sentindo, como que ele está lidando com as adversidades, como que ele lida com a parte profissional, a parte pessoal. Isso tudo envolve a saúde emocional da pessoa, né? E aí, por que ela é importante? Porque assim, o nosso emocional, você falou, ele é muito importante para o tênis. Um tenista falou uma vez que 90% do jogo é mental. Mas para o ser humano também. Porque se a cabeça dele não tá boa, como é que ele vai conseguir produzir no trabalho dele? Como que ele vai se relacionar bem dentro da família, com os filhos, com a esposa, com os amigos, com os pais, enfim. Então, assim, ele afeta a vida inteira dele. Então, estar com uma saúde emocional, saúde mental boa,
é sinônimo de relações mais saudáveis, de produtividade no trabalho, de sensação e sentimento de felicidade, né? Então, ele é essencial, ele estar equilibrado, né? Não é essencial ter, porque todo mundo tem saúde emocional, mas é essencial essa saúde emocional estar equilibrada para que a gente consiga, enfim, fazer nossas coisas, andar com a nossa vida. Sim, realmente. Eu já fui pegador no Limão, né? Então eu acompanhei o ranking também desde pequeno lá. E eu lembro que sempre que uns dos jogadores terminavam uma partida, começavam a conversar, eles falavam, né? Pô, essa semana não era nem semana para eu jogar, estresse no trabalho, em casa. E eu tento vir para cá para me divertir, mas às vezes não dá. E muitos falavam também, pô, essa semana foi semana puxada. E só aqui mesmo para eu vir aqui e conseguir dar uma relaxada, dar uma espairecida aí. Muitos também, o tênis, muito pessoal fala isso, né? Pô, para mim o tênis é para valer a semana, né? Semana inteira de trabalho puxado, então vamos jogar aí um tênis para recuperar. E Mas, mas você pode pode falar. perceber, Léo, que muita gente não consegue separar. Não vai lá e consegue se divertir e desestressar do trabalho. Ao contrário, ele vira uma extensão de todas as obrigações do dia a dia dele. Então o cara vai lá e se cobra, e fica bravo, taca a raquete, ou fica bravo e se perde no jogo, né? Porque ele não consegue enxergar ele não consegue enxergar que aquilo é uma diversão, que aquilo ele está no momento de relaxar. E, na verdade, ele nem tem que ser assim tão exigente ou emocionalmente tão instável no resto das obrigações dele. Que a gente vai falar bastante isso, sobre como a gente lida com as nossas emoções, né? Como que a gente lida com a forma com que acontecem as coisas na nossa vida, né? Então, eu acho que o primeiro aprendizado aqui é o cara que vai para o ranking jogar e é super exigente consigo e fica bravo, se estressa, se desgasta, esse acaba saindo, acaba parando de jogar, porque ele está enxergando o jogo da mesma forma como deve enxergar várias coisas na vida dele. E isso só desgasta, só estressa. O tênis, ele tem que ser algo pro tenista amador, ele tem que ser algo prazeroso, ele tem que gerar felicidade, independente se perde, se erra, se acerta, né? Aquilo tudo da parte do jogo, da parte dos treinos, ele tem que ser leve, ele tem que fluir, né? Mesmo para o profissional tem que ser assim, imagina para o tenista amador, né? Então, é importantíssimo que o praticante aí do ranking, que joga o ranking, quando volte, Laís, me estresse demais no jogo. Poxa, como será que você está vendo esse jogo para você? Por que você traz se cobra tanto por isso, né? Talvez relaxando um pouco mais, talvez encarando como deve ser encarado esses jogos, o jogo, aí que o jogo rola, aí que o jogo flui e você vai Sim. jogar muito melhor. Bom, vamos lá para a próxima? Uhum. Dá um oi aí pro Ronaldo, pro Dani, que entraram agora. Tô Sejam vendo muita bem-vindos, pessoal. gente. Legal. Vamos lá. Qual a influência da saúde mental nas quadras? Então, como você comentou, muita gente traz o que vive no dia a dia na quadra, né? Se ela se cobra muito no dia a dia, ela vai trazer esse estresse de alguma forma para a quadra, ela vai se cobrar demais, ela não vai ter controle emocional para poder lidar com as dificuldades que o próprio jogo traz. E a chance dele ter reações que ele tem no dia a dia dele, ali dentro da quadra, quando erra, quando alguém rouba um ponto, quando ele toma uma virada, vai ser a mesma forma como ele lida no dia a dia, né? E aí, então, qual que é a ideia da gente ter uma boa saúde emocional num todo? Para que na quadra eu consiga entender exatamente essa questão. Que, puxa, o que é de fora da quadra, o que é de dentro da quadra, e como que eu tenho que lidar com aquela dificuldade que se apresentou dentro da quadra. Hoje não é meu dia, minha esquerda não está indo, meu saque não está indo. Como que eu lido com essas coisas que acontecem? Eu vou lá e fico nervoso e começo a jogar de qualquer jeito e começo a atacar raquete, ou eu vou procurar uma solução, né?
Então, eu acho que é isso, é trazer essa influência, essa saúde emocional nossa vai ser reflexo de um lado para o outro, da quadra para fora da quadra e Uhum. vice-versa, né? Saber diferenciar bem, né? Exato. E quando acontecer, talvez pensar, por que está acontecendo isso, né? Por que eu estou jogando coisas que são fora da quadra para dentro da quadra, né? Por que será que eu me estresso tanto? Por que será que eu sou assim? Enfim, se entender. Eu acho que o primeiro passo à saúde emocional é o autoconhecimento. Eu me entender. Ah, mas eu preciso de tudo isso para jogar tênis amador? Puxa, se eu quero aproveitar o meu jogo, né, curtir aquilo, eu preciso entender por que que eu fico assim, por que que eu tenho certas reações dentro do treino, dentro do jogo, né? Tem a ver com a minha personalidade, tem a ver com o momento que eu estou vivendo, tem a ver com alguma dificuldade emocional que eu tenha. Eu identificar isso é um meio passo para eu deixar esse jogo fluir. Então eu preciso desse autoconhecimento, que aí eu vou levar não só para a quadra, eu levo para minha vida, né? Laís, e o que é normal sentir nessa situação e o que também não é normal? Nessa situação de pandemia, Isso. então eu acho que esse é um tópico bem importante, Léo, porque a gente sente um misto de coisas. Né? Eu estava aqui hoje de manhã por vídeo conversando com a Mona, que está por aí aqui com a gente, e a gente sente na pandemia um misto de sentimentos que a gente muitas vezes não sabe lidar, que a gente deixa isso dominar a gente, mas a gente precisa entender que a gente está numa situação totalmente atípica. Você nunca viveu, eu nunca vivi, nem nunca ninguém viveu. O que é normal? Então a gente tem que entender que certas reações são normais. Né? Então, o que é normal sentir nessa situação? O medo da doença é normal, né? De pegar, de que as pessoas próximas a nós peguem, né? De diminuição de salário, se eu tenho um negócio, de ter um problema no meu negócio por conta dos fechamentos, enfim, da limitação. Eu posso abusar de substâncias, então eu começo a ficar no isolamento social, eu posso aumentar o quanto que eu bebo de álcool, eu posso começar a fazer coisas que no meu dia a dia eu não fazia. Oscilação de humor e de energia. Tem hora que eu tô com muita energia, quero fazer tudo, tem hora que eu não quero fazer nada, que eu tô morrendo de preguiça, fico me arrastando durante o dia. Né? Às vezes estou muito nervoso, às vezes estou normal, às vezes estou feliz, empolgado. Então, isso tudo, ao longo de um momento como esse, que muitos estão em home office, muitos não podem ir para o ranking jogar, então, ou para qualquer outro lugar, enfim, passear, essa oscilação vai acontecer e ela é super normal. Né? Mudança de horários, as pessoas começam a ter horários diferentes para dormir, para acordar, começam a comer muito, né? Começam a se alimentar errado que antes não fazia. E aí acaba aumentando os conflitos dentro de casa, porque tá junto com a esposa, ou com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão o dia inteiro. Isso vai aumentar os conflitos dentro de casa e isso é normal. Agora, quando que passa a ser uma situação que, puxa, passa da normalidade, né? Quando eu tenho esses sentimentos negativos muito intensos durante um período muito prolongado, né? Grandes alterações de apetite, do nada, né? Todos esses sintomas, entre aspas, essas situações, esse contexto que eu falei, quando ele dura muitos dias, quando ele está bem intenso, os sentimentos negativos em especial, aí eu começo a pensar que pode ter alguma coisa ali que não é muito normal para a situação. Né? Um medo muito intenso, eu não consigo mais sair na rua, me gera muita ansiedade, tudo. Então é por isso que muitas pessoas, durante esse período, começaram com acompanhamentos psicológicos, porque não é fácil lidar com essa situação. E aí o acompanhamento psicológico se torna importantíssimo para que essa pessoa lide melhor com esse momento, né? Porque às vezes a gente está dentro de casa, a gente conversa com a esposa, mas não se sente ali, até porque são pessoas que não têm a formação para o trabalho, né? São esposa, sua mãe, enfim. E aí a gente não se sente suficientemente amparado nesse sentido emocional. E aí muita gente optou por começar esses atendimentos.
Muito importante que a gente tenha um ponto de apoio, seja ele qual for, emocional, para que eu lide bem com esse momento, né? E falando nisso, como que a gente pode lidar com tudo isso? Tem alguns pontos que, assim, as pessoas bateram muito na tecla durante o ano passado, né? Mas agora elas continuam valendo e é sempre bom reforçar, né? Ter uma rotina dentro de casa, dentro do dia a dia. Não é porque tá em casa que vai ficar de pijama o dia inteiro, que vai fazer qualquer horário, né? Então, ter uma rotina de acordar, das refeições, de trabalhar, porque isso todo mundo cai. Eu acho que muita gente que joga o ranking deve cair nessa armadilha, trabalha 12, 13, 14 horas por dia, né? Meu marido é dessa turma. E, então, cuidado com os excessos para todos os lados. Então, o excesso, como eu falei, excesso de bebida alcoólica é ruim, excesso de trabalho é ruim, né? Falta de rotina é ruim, né? Então, todas essas questões, quando elas vão muito para o menos, vão muito para o mais, ela traz consequências para nós, né? Buscar atividades de conteúdo. Então, como que eu vou passar? Tô sobrando mais tempo, né? Tô de home office, tô mais tranquila, sobrou mais tempo, né? O que eu faço? Né? Fico no celular, tirando ver a nossa live aqui do ranking, fico lá no Instagram o dia inteiro sem fazer nada, só olhando feed de notícias? Não. Eu também posso ter este momento do Instagram, do Facebook, etc. Mas, peraí, o que eu posso fazer a mais com esse tempo livre? Começar um curso que eu sempre quis fazer, um hobby que eu quis fazer e nunca tive tempo dentro de casa. Procurar atividades de conteúdo, diminuir o tempo dos noticiários, especialmente as pessoas que estão muito negativas e muito ansiosas com tudo que está acontecendo. Então, que elas diminuam o tempo que eles veem noticiários. Por quê? Porque você vai ligar o noticiário e você só vai ver assunto sobre Covid, 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 Covid. E aí, né? Eu já tô ansiosa, eu tô morrendo de medo. Já tô achando que vai dar tudo errado. E aí eu assisto esses noticiários, esse sentimento vai aumentar muito, né? Então eu diminuo esse tempo nos noticiários, eu escolho os noticiários que eu vou confiar, que eu vou seguir, que eu vou ler, que eu vou acreditar, né? Eu acho que isso é importante. Se eu tiver que sair, não tem jeito, eu preciso sair de casa, não é isso? Então planejar essas saídas, né? O tempo que vai ficar, onde que vai ir, né? Você vai, tem que ir no mercado. Aí você vai no mercado justo no final de semana, onde tá bombando de gente lá, porque o tempo é reduzido aqui no ABC. A partir de sábado, o mercado só pode abrir até as 5 da tarde. Aí vai todo mundo no sábado fazer as Uhum, compras, né? E aí é pedir para se exatamente. sentir ansioso, para ficar estressado, né? Então, planejar saídas de casa, ter muito bem separado no dia a dia os horários de lazer. Puxa, tá rolando Miami Open, eu vou lá assistir. Vou assistir um jogo, né? Vou ver o jogo que eu gosto, vou lá assistir, vou ver, né? Aproveito para estudar a tática deles, para poder aprender um pouquinho para o meu jogo, no ranking, é uma dica que eu dou muito para os atletas, já que muitos não podem treinar tênis, então que os jogos dos profissionais ali que passam na TV possam servir de estudo para que eu entenda taticamente como cada um joga, ou por que um está ganhando o jogo, por que o outro está perdendo. Então, esse estudo eu melhoro a minha leitura de jogo. Então, até em casa, sentado no sofá, eu consigo melhorar no tênis. E o principal, Léo, eu acho que é viver o momento presente. Porque a gente fica nessa expectativa, daqui 15 dias vai terminar isso aí, a gente vai poder voltar. Daqui um mês vai, aí não é, daqui 15 dias. Aí não, mas daqui uma semana vai terminar. Vai ter lockdown, não, mas vai durar pouco. A gente ficou isso o ano passado inteiro. E o ano aconteceu, né? Agora, se eu pudesse dar uma dica, não fica olhando para o prazo final dessa situação, né? Viva o hoje, viva o presente bem feito, dentro dessas estratégias que eu sugeri, e aí as coisas vão ficar emocionalmente, minha saúde emocional melhora, mental melhora, e eu consigo lidar bem com esse dia a dia até minha volta, né? Para os tenistas amadores, eu sempre sugiro, além de assistir os jogos, cara,
mantenha o físico dentro de casa para não voltar muito, muito complicado para os jogos, muito duro, né? Tem uma série de coisas que a gente pode fazer dentro de casa que pode ajudar para o tenista amador, para todos os tenistas, né? Todos os atletas, e eu sugiro fazer isso. Mas o principal, Léo, é viver o momento presente, viver esse presente. Dá graças a Deus que não pegou Covid eventualmente, ou que se pegou, tá bem, né? Eu acho que preservar a sua família, se preservar e olhar para o momento presente sem ficar olhando, quando é que a gente vai voltar? Quando é que eu vou poder jogar? Quando é que não sei o quê? Porque a gente fica olhando só para o futuro e isso gera na gente muito mais ansiedade, né? Então, que a gente possa viver esse momento presente. E tem um filme que eu gosto muito, que fala muito sobre isso. Tem duas coisas, tem dois materiais que eu posso indicar para falar um pouquinho de viver o momento presente. E parece que às vezes quando você fala, viva o presente, parece uma coisa esotérica, uma coisa de guru, não sei das quantas. Mas o viver o presente, ele tem uma questão psicológica muito forte, porque quando eu vivo o presente, estou mais concentrado, mais focado nisso, no meu dia a dia, e eu consigo ter emoções mais adequadas, menos ansiedade, menos frustração, porque nós, seres humanos, a gente só está olhando para o futuro. Quando eu ganhar tantos reais de salário, quando eu tiver esse cargo, quando eu estiver jogando assim no ranking, quando eu estiver assim assado, quando eu estiver namorando, quando eu estiver casado, a gente só projeta e deixa de viver o momento presente, né? Então, um filme que eu tenho passado por alguns atletas nesse momento que eu gosto, que não é super novo e também não é do blockbuster aí da vida, mas eu gosto bastante, ele fala de esporte, é O Poder Além da Vida, que conta a história de um ginasta que sofre um acidente às vésperas da sua seletiva para as Olimpíadas, enfim, acaba perdendo essa seletiva, e aí ele encontra um senhor, que não por acaso se chama Sócrates, e ele faz com que esse senhor faz perguntas e conversa com esse menino de uma forma que ele passa a olhar para toda a vida dele e o que ele considera prioridade ou não. E ele fala muito sobre esse viver a jornada, o momento presente, né? Outro material que eu posso indicar, que eu também sempre indico para os meus atletas, é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Essa é uma leitura maravilhosa. Eu posso passar depois as referências, enfim. Mas esse livro Claro. do Sean Arthur, ele é um estudioso, ele é formado em Harvard, ele é professor de Harvard há muitos anos. E ele começou esse livro estudando lá atrás o porquê que as pessoas, quando entravam em Harvard, os alunos, eles estavam, nossa, parecia que ganhou na Mega Sena, realizou o sonho da vida, estava super feliz. E dali 6 meses, eles estavam totalmente depressivos, totalmente exaustos, cansados, e ele começou a estudar essas pessoas. Por que as pessoas que estudavam em Harvard mudavam tanto o conceito em tão pouco tempo, né? Tem a ver com a forma como a gente encara as coisas e a forma como a gente vê a nossa vida. Então, enfim, ele vai falando uma série de pesquisas lá, mas eu acho que o segredo de uma saúde emocional boa dentro e fora da quadra é a forma como a gente vê as coisas, né? Então, como que eu enxergo essa pandemia? Como o fim do mundo, como, nossa, eu não posso sair, isso é um absurdo, nanana. Como eu posso enxergar essa pandemia de uma forma que me dê maior saúde emocional? Acho que é uma tarefa de todos nós de pensar. Sim, verdade. Só voltando ao que você tinha dito, sobre o pessoal trabalhar muito, né, para uma carga horária excessiva às vezes. E agora, em pandemia, muitos estão fazendo aí home office. Eu até conversei com um tempo atrás, quando a gente estava, acho que fevereiro, mais ou menos. O pessoal ele falou, pô, eu fazia normalmente 10 horas de trabalho. Agora eu tô fazendo 18 em casa. Então, parece que é mais tranquilo, tô no conforto da minha casa, mas não é bem assim. Tô muito mais cansado do que se eu pegasse um metrô, se eu pegasse uma viagem para fazer o que eu faria normalmente. E agora eu não pego mais, não tenho mais uma viagem para fazer até o meu trabalho, mas em compensação estou trabalhando
quase que muito o dobro do mais. que eu fazia. É muita gente que está Imagina se essa acontecendo isso. pessoa. Imagina como é que fica a rotina de uma pessoa que trabalha 18 horas, 15 horas, 14 horas que seja, né? Essa pessoa não tem rotina, né? E aí entra numa bola de neve negativa que ela se perde, aí a saúde emocional, a mental dela vai pro saco. Por quê? Porque ela não vai ter rotina, ela não vai se alimentar direito, ela não vai fazer exercício físico dentro de casa, ela vai estar muito estressada. E aí ainda com medo de perder o emprego, medo de redução salarial, medo de sair de casa e pegar Covid. Olha quantos estressores essa pessoa sente ao longo da pandemia, né? Mesmo Uhum. sem sair de casa. Então, por isso que é óbvio, muitas vezes a gente não tem muito controle das horas que a gente trabalha, porque a gente recebe demandas dos nossos chefes, dos nossos pares. Mas a gente tem que ficar de olho no equilíbrio. Se um dia eu trabalhei 14 horas, não dá para eu trabalhar 14 horas durante 3 meses seguidos. Uma semana já é muito, né? Coisa que dirá 3 meses seguidos. Então, eu equilibrar. Puxa, uma semana eu precisei trabalhar mais por conta que tinha algumas entregas, alguns relatórios, algumas coisas. Tudo bem. Agora, na outra semana, eu preciso equilibrar. Porque se eu entro num looping de trabalhar muito, como você falou, essa pessoa ela não vai conseguir seguir as estratégias que eu sugeri. E ela falou, não dá tempo, não dá, tô cansado, não dá para fazer exercício, não dá para fazer lazer em casa, eu estou trabalhando tanto, ele dá até risada, porque, nossa, tô trabalhando tanto. Só que se a gente não ter essa disciplina de falar, agora eu vou parar de trabalhar, vou entregar tudo até às 7 da noite, um exemplo, e aí eu vou fazer um exercício, e aí eu vou ter o meu tempo com a minha família, a gente se perde. Porque trabalhar, estudar, tem um mundo, você pode fazer zilhões de projetos, zilhões de estudos, e isso aí não tem fim. Então, não existe saúde emocional num contexto como esse, né? É uma saúde emocional empobrecida. Essa pessoa vai adoecer, seja física, seja emocionalmente. Sim, concordo. Ô, Laís, deixa eu te perguntar, como funcionam as nossas emoções também com tudo isso? Eu acho que é um ponto, quando a gente fala de saúde emocional, a gente fala exatamente das emoções. E tem a ver um pouco com o que eu falei, da forma como a gente encara, né? Quem gosta de psicologia e quer ler um pouquinho mais, leia sobre a abordagem tem várias abordagens da psicologia. A que eu sigo é dentro da terapia cognitiva comportamental. Como que ela olha as emoções, né? Ela olha tendo o viés do pensamento. O pensamento é a primazia das emoções. Então, os pensamentos sobre alguma situação vai fazer com que a gente gere algum sentimento na gente, positivo ou negativo, e que a gente se comporte de acordo com influenciado por esse sentimento. Então, por exemplo, estou dentro da quadra, né? Estou para fechar o meu game. Eu preciso fechar o meu game para continuar o jogo, senão o cara vai ganhar. E eu já fiz uma dupla falta. Eu errei o primeiro saque. Como que eu posso encarar essa situação do segundo saque? Eu posso virar e falar, não, é só fazer o que eu sei, faz um saque, põe a bola na quadra, faz o efeito, enfim. Eu posso, pelo amor de Deus, não posso errar, não posso fazer dupla falta de jeito nenhum aqui, senão eu vou perder esse jogo. Né? E aí, conforme eu vou pensando de uma forma ou de outra, isso vai criar algumas emoções dentro de mim. Provavelmente é esse pensamento de não posso fazer dupla falta de jeito nenhum. Vai me fazer sentir medo de errar. E, consequentemente, eu vou encolher meu braço, vou ficar mais tenso para sacar, não vou soltar tanto meu braço, de repente meu tosse sai errado. E eu aí que eu erro. Né? Aí que provavelmente você que joga já deve ter percebido. Quando a gente pensa, não posso fazer dupla falta, aí que acontece. Né? E não é porque tem Nossa, algum pensamento, não é porque o pensamento atrai, mas porque ele tem um reflexo dentro de mim, né, psicofisiológico, onde eu vou mudar o meu tônus muscular, onde eu vou mudar o meu foco da atenção, e isso vai me fazer jogar pior. Né? Então, o pensamento é a primazia das emoções. Então, eu tenho um pensamento um pouco melhor. E aí, assim, eu falei do tênis, mas vamos pensar da pandemia, né? Se eu tô ali em casa
com receio, pensando que eu não posso sair, pensando que eu tô preso. Eu acho que é um pensamento de muita gente, pensando que não pode fazer nada, pensando que, nossa, quantas horas eu tenho que trabalhar, pensando que, nossa, eu não posso ser mandado embora. Eu vou ter sentimentos de ansiedade, né, de tristeza, de raiva, e isso vai ter um efeito sobre mim. Eu vou ficar mais tenso, eu vou ter mais dor nas costas, eu vou, de repente, até ter problemas gastrointestinais, eu vou ter queda de cabelo. Tem a pesquisa que falou que aponta que a queda de cabelo aumentou demais durante a pandemia por conta de estresse, né? Então, a gente tem uma série de reações psicofisiológicas aqui no nosso corpo e vai fazer com que a gente se comporte de alguma forma. Ou se recolhendo, evitando contato com as pessoas, mesmo por vídeo. Que aí é uma outra dica que eu posso dar. Né? Então, não se afaste das pessoas. Né? O ser humano é um animal sociável. É um animal social, ele vive em bando. Né? Então, quando a gente está perto das pessoas que a gente ama, familiares, amigos próximos, mesmo que por vídeo, a minha saúde emocional ela é restaurada, porque eu vou ter emoções positivas de estar ali, naquele contexto. Né? Então, que a gente possa, Léo, então voltando só para as emoções aqui para a gente fechar. Então, eu preciso entender a forma que eu penso e isso vai me ajudar na vida e no jogo. Porque se eu começar a entender que no jogo eu tenho muitos pensamentos negativos, que eu me xingo a quadra, xingo ao vento, xingo... Aí na pandemia eu xingo o mundo, xingo o governador, xingo tudo. Eu tenho um perfil de pensamento. Se eu tenho um pensamento dentro da quadra de ó céus, ó vida, hoje nada dá certo, na minha vida nada dá certo, aí na pandemia eu também penso assim, eu tenho um fluxo de pensamento. Agora, se eu tenho um pensamento, puxa, vai dar certo, vamos tentar isso, vou focar na solução, o que eu posso fazer, onde eu posso melhorar, e aí na quadra e fora da quadra, eu vou ter emoções melhores, eu vou sentir mais alegria, mais confiança, mais motivação, e isso vai me fazer performar melhor na vida e no tênis. Então, pensamento é a grande chave aqui das emoções. O que você falou sobre o saque, né? Quantas vezes a gente não tá sacando? Ó, eu ia até citar um exemplo agora do beach tênis, entrou o Zé também aí na live, que ele pode falar isso. Quantas vezes está no beach tênis que não tem vantagem, num 40 iguais, ou no tênis eu tô para fechar um saque no 40-30, errei o primeiro, no caso o beach tênis, eu já não posso errar esse, né? E vou arriscar ali um segundo um pouquinho mais fraco para encurtar o braço, não arriscar, aí vai na rede ou vai mais fora. Sendo que se eu simplesmente faço o movimento que, se você já está treinando, você está fazendo isso repetitivo várias vezes, vai dar certo, né? Como, por exemplo, às vezes eu faço um jogo que eu não dou uma dupla falta. Aí dou uma dupla falta bem no ponto decisivo e acaba ali meu jogo, né? Aí depois você perde um set, você perde um tie-break e você fala, poxa, o que eu fiz de errado, né? E a gente nem percebe, alguma coisa passou pela cabeça, né? Nós somos seres que pensamos, né? Racionais, a gente pensa. E a gente tem milhares de pensamentos todos os dias. Imagina num jogo, que é importante, que é um ponto que eu tenho que fazer, que eu tenho que sacar bem. Vai passar várias coisas na cabeça, né? O que eu preciso é concentrar nos pensamentos corretos. Vai passar pensamento ruim, pensamento bom, pensamento de instrução, pensamento de orientação para o jogo. Então, e o que eu posso fazer? Eu tenho que focar naquela que vai me ajudar mais, né? E aceitar que, eventualmente, eu possa ter medo de perder, eu possa... a questão não é não sentir o medo, porque o medo, a ansiedade é inerente ao ser humano. Mas como eu tiro foco disso e foco naquilo que me importa de verdade? Então, é importantíssimo, Léo, o cara que está jogando, ele ter essa percepção. Que por que ele não deu nenhuma dupla falta o jogo inteiro e está dando agora? Alguma coisa tem. Né? Pensou de forma negativa, ficou com medo, né? Enfim, uma série de coisas. Bom, e como voltar às quadras melhor ainda depois dessa pausa que a gente teve agora? Eu acho que a primeira coisa é não se cobrar.
né? Porque tem gente que ou tem muito medo do que vai encontrar dentro da quadra quando for jogar pela primeira vez, ou tem gente que se cobra para voltar igual estava antes, Uhum. né? E não tem como, é muito difícil a gente voltar melhor ou igual ao que a gente estava antes. Pode acontecer. Nossa, Laís, o que aconteceu muito assim, o que aconteceu um pouco, né? Depois da pandemia. Nossa, Laís, acho que eu voltei melhor do que antes. Geralmente são as pessoas mais desencanadas, que não se cobram muito. Né? Mas aquela pessoa que tá ali, não, como será que eu vou voltar? Não, espero voltar bem. Não, mas eu vou jogar, eu preciso estar bem. Nossa, mas, enfim, essa pessoa que fica ali encucada, que tem que jogar melhor, porque tem que estar bem, porque não sei o quê, essa pessoa precisa ter calma. Porque não é assim que se volta e tá tudo bem e eu vou continuar da onde eu parei. Não, a gente andou, infelizmente, uns passos para trás. Então, eu preciso retomar o meu físico, time de bola, competitividade, que isso para mim é um ponto que eu vejo que é muito importante. A gente perde ritmo de competição, né? Porque não está competindo. Então, Uhum. aquele momento importante que geralmente eu me virava bem, putz, aí eu me enrosco, né? Na gíria do tenista eu me atrapo, porque eu tô muito tempo sem jogar. E aí chega na hora H, eu tenho dificuldade. Então, esse atleta precisa, esse jogador, esse tenista amador, ele precisa entender que tudo tem passos e que faz parte eu dar, numa situação dessa, eu voltar a estar pior do que antes, né? Então, vamos entender isso, vamos aceitar, né? Eu acho que a palavra aceitar para mim é muito importante. Aceitar que a gente vai estar assim, aceitar que eventualmente a gente vai se atrapar nos primeiros jogos do ranking, e aí aos pouquinhos eu achar os detalhes e ir ajustando. Pô, preciso melhorar isso, pô, preciso melhorar meu físico, preciso mexer melhor as pernas e assim por diante. E aí eu vou ajustando a cada treino, a cada jogo, dali 15 dias, um mês, não sei quanto tempo a gente vai ficar parado. Aí tudo bem, aí eu volto pro jeito que eu estava antes, talvez até melhor. Então, talvez essa pessoa, para voltar o melhor possível, essa pessoa tem que aceitar mais, né? Aceitar que eventualmente não vai estar tudo isso. Né? E aí, o que eu falei anteriormente, assistir a jogos, mas não como torcedor, nossa, que bola do cara, não. É olhar taticamente para o jogo, né? Entender taticamente o jogo ajuda demais para eu melhorar essas questões de leitura, tática do jogo. E aí eu consigo manter também a minha ligação com o tênis nesse período que eu tô parado. E aí, se possível, fazer física em casa, enfim, onde a pessoa consegue fazer, e para não perder tanto essa parte do físico, que geralmente tenista amador perde essa parte do físico, aí fica difícil fazer tudo, né? Porque aí você não dá split, não vai para a bola de forma correta, a base não sai correta, o golpe não vai sair correto. Né? Uhum. Então, manter essa parte física em dia enquanto não dá. Né? E ainda eu tenho até tenistas juvenis que, assim, estão acertando alguma parte técnica dos golpes e mandam mensagem para o professor, para o treinador, e vão fazendo isso com a raquete dentro de casa, e aí a criatividade vai embora. Mas principalmente esses pontos que eu falei, do físico, dos jogos e do aceitar, se aceitar é o principal. Eu imagino que deve ter bastante gente aí no ranking que se cobra bastante. Nossa, cobra e coitada das raquetes depois, né? A raquete não tem nada a ver Exato. e sobra para elas. Não. E não só no tênis, né? Também voltando agora à normalidade, que muita gente nem parou, os trabalhos de alguns continuaram, né? Mas eu acho que a Uhum. grande maioria do pessoal aí realmente ficou em casa esses dias. Não porque não pôde, né? Que o trabalho não tinha como, ou quem foi trabalhar, o trabalho era essencial, como nossos médicos que temos aí. E como é também para esse pessoal do serviço não essencial retornar. Né? Eu acho que assim, eu acho que vai ter vários tipos de reações, né? Que como eu te falei, cada um encara de uma forma. Então, se cada um encara de uma forma, a gente vai ter comportamentos diferentes quando voltar, né? Eu acho que não vai ser uma volta, hoje pode tudo. Não vai ser assim, mas mesmo que fosse assim, eu acho que a gente vai ter vários tipos de comportamento. Vai ter aquela pessoa que vai querer fazer tudo que não fez na vida,
né? Vai querer viajar, vai querer torrar grana, vai ter que vai sair, vai fazer um monte de coisa com um monte de gente, um monte de churrasco, como se não houvesse amanhã. Acho que isso vai ter, né? Até vi alguns estudos falando sobre isso, né? Vai ter aquela pessoa que vai ficar com trauma mesmo da situação que viveu, né? Um pouco mais reclusa, um pouco mais pensativa, um pouco mais distante socialmente, porque a gente acha essa situação de a gente não poder se abraçar, se tocar, estar junto, depois de um ano a pessoa acostumou. E aí, para ela, agora passa a ser o novo normal dela de É o que a Jennifer não falou. interagir. Sim, é o que a Jennifer falou agora, né? O novo normal que a gente vamos aceitar, não tem muito o que fazer. Sim, e aí a gente vai ter vários tipos de comportamentos como esses, né, Léo? E aí a pessoa, ela tem que refletir o que é resquício de uma coisa negativa, o que é um comportamento novo que ela adotou porque ela gostou durante a pandemia, né? E que não precisa ser essa coisa dessa desvairada louca aí de sair e gastar tudo que tem, viajar e não sei o que, amanhã não existe, porque a gente tem uma vida pela frente, né? Não precisa sair e fazer tudo, porque esse novo normal vai fazer com que a gente volte aos poucos, não vai ser algo assim, né? De supetão. Então, eu sugiro para as pessoas, não só os tenistas, mas que elas vão com calma. Vão com calma, vão entendendo o que elas gostaram de fazer, que elas não vão abrir mão dessa pandemia. Puxa, eu gostei lá de ter o meu tempinho para o lazer, que eu não tinha antes porque eu vivia para o trabalho, né? Então, puxa, como que você vai fazer nessa volta à realidade de encaixar isso na tua vida, né? Puxa, Laís, eu me importei muito mais com a minha família, eu nunca ligava para minha mãe, para o meu pai antes disso, e agora, durante a pandemia, eu liguei, e agora eu não quero perder essa rotina, né? Então, como que você vai fazer para voltar a encaixar mesmo quando tudo reabrir e tudo mais, né? Acho que essas coisas são importantíssimas da pessoa refletir, porque não adianta nada a gente sair de toda essa situação sem aprendizado nenhum, sem entendimento sobre nós, de como nós somos, de como a gente pode evoluir, do que a gente pode melhorar. Então, são algumas dicas aí para as pessoas nesse retorno. Ah, isso aí, realmente. Oi, Luciana, tudo bem? Luciana Bagnetti, entrando agora também. Um beijo, Bom, Lu. Muitos anos conheço ela. ó, tinha feito aqui o pessoal tinha falado aqui, que eu achei bem legal. Acho que foi a Ana que tinha comentado, que ela disse, digo sempre, somos em quadra quem somos fora dela também. Quando a gente estava falando sobre trazer os nossos problemas da vida para dentro de quadra, né? Que Sim. alguns consideram, pô, eu esqueço e a maioria só desconta ali. Então, em vez de fala que vai para desestressar, mas acaba sendo pior, acaba descontando mais ali. Repetindo comportamentos, né? E a Ana é uma querida psicóloga lá do Sul. E aí a gente vira e mexe conversa, a gente faz parte de um grupo e eu acho que a nossa personalidade não tem jeito, a gente faz muito em várias áreas da nossa vida, a gente faz muito parecido, né? A gente tem um perfil de personalidade. Óbvio, com cada lugar a gente tem um papel diferente. Eu, como esposa, sou diferente de eu como psicóloga, de eu como amiga, mas alguns comportamentos eles se repetem, porque eu tenho um perfil de personalidade base ali que me influencia em várias reações. Então, por isso que o atleta, olha a importância do entendimento psicológico do atleta amador, do atleta juvenil, do atleta profissional ali dentro, porque ele vai fazer vai reagir de diversas formas, que é o que ele é na vida. Ah, não, Laís, eu nunca faço isso no meu dia a dia. Será que não? Será que não faz algo similar? Será que não reage de uma forma similar àquilo que reagiu dentro da quadra? Né? Então, acho que essa análise, que aí voltamos para o autoconhecimento, que é aquilo que eu falei no começo da live, é importantíssimo. Realmente. Bom, o pessoal que tá aí na live, se quiser fazer alguma pergunta para a Laís, fique à vontade. Se quiser também até entrar para falar um pouco.
Eu tenho bastante pessoal, é que eu no curso de pós da Estácio, né, tem vários alunos aqui, o Heitor, a Jennifer, a Susan, uns queridos. Então, a minha vida inteira profissional eu dividi com psicólogos do esporte, dividi com educadores físicos, né, e é um prazer falar aqui para esse pessoal, né, Saia, a Jennifer, que foram meus alunos lá. E eu fico muito, muito feliz de poder compartilhar isso tudo, mas assim, né? Mais do que batido, não estou trazendo nenhuma grande novidade do que não foi dito em outras lives, mas eu acho que relembrar para diversos públicos é importante, porque a gente se esquece, a gente vai sair dessa pandemia e tem gente que vai esquecer tudo que aprendeu. Então é importante relembrarmos para a gente poder entender e evoluir com tudo isso que está acontecendo, né? Sim. Vamos ver se o pessoal vai fazer alguma perguntinha aí. No WhatsApp também tem um Tá. pessoal que vai guardando a resposta aqui. Tá. Samuel, que entrou aqui, me mandou uma mensagem, um beijo para ele. Ele é um fisioterapeuta maravilhoso, um ótimo profissional, trabalhou com a gente no Ituano, tá indo lá para a Inglaterra trabalhar com atleta profissional lá. Deixa eu ver mais quem está aqui. O Heitor, Susan, Jennifer, que lindos. Ó, o Zé Luiz. Muitos anos trabalhei lá na Limão. Todo mundo conhece o Zé, né? Ah, o Zé Luiz foi meu primeiro professor também, não tem nem como esquecer dele aí. A Mona, que é minha grande amiga. Tem uns pessoal aqui. O André Biel, olha aqui, visita ilustre na nossa live aqui. Esse André Biel que tá aqui para cima nos comentários, ele é treinador de futsal do Corinthians, do adulto, super campeão pelo Corinthians e é um grande amigo. Conheci há muitos anos atrás, quando era estagiária do futsal do Palmeiras, a gente se conheceu lá e sempre a gente conversa, muito gente boa. Deixa eu ver se tem mais alguém conhecido. Tem um pessoal, os meus atletas. A Ana aqui em cima. Mas muito bacana esse pessoal todo que entrou, hein? Você fez sucesso aqui na live, hein? Hein, Léo? Ô Um Laís, o monte de Hector gente ele fez entrou. uma pergunta bem legal aí. Uhum. Deixa eu ver, deixa eu achar aqui. Muita calma nessa hora. Vocês. O André! Olha, o André, que foi treinador também da Limão, muita gente boa, muito ótimo profissional. A Paula, mãe de uma atleta que eu atendo, faz uma sobre natação. Mas é muito parecido, viu, Paula? Porque a gente está falando de emoções humanas, então, infelizmente, o que é pro tênis é para natação, né? E aí eu acho que natação pior ainda, porque é mais fácil achar uma quadra de tênis escondida em algum lugar, em algum condomínio, em algum canto, do que uma piscina, né? Vamos lá, Hector. Vocês acreditam que teremos mais atletas com depressão nessa segunda onda, pela perca de parentes ou pela quarentena mesmo? Com certeza. Com certeza, ainda mais, eu não sei como é que vai se dar tudo isso, né? Em alguns países, alguns esportes profissionais continuaram durante o lockdown, outros países não. Então é muito complicado. As Olimpíadas parece que vai ter, né? De uma forma diferente, mas vai ter. Então esses atletas olímpicos eu acho que não vão entrar num processo de depressão porque eles têm aí uma competição boa pela frente. Mas atletas que não têm acesso nenhuma à atividade física, ao esporte deles, com certeza podem entrar em depressão, né? Se não é que já entraram desde a outra onda, né? Que eu acho que foi pior ainda, né? Eu tive casos bem claros disso. E cada vez mais, né? Atletas e pessoas com depressão, com transtornos de ansiedade, crises de ansiedades vindas dessa situação da quarentena. Léo, só deixa eu perguntar, assim, não sei se tem mais alguma pergunta. Você sabe que 1 hora de live o Instagram derruba. Não sei se mudou essa regra aí que tinha do ano passado. É que faz tempo que eu não faço uma live, então não sei se daqui 2 minutos vai derrubar. Daqui 1 minuto vai derrubar, né? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Que infelizmente a gente vai ter que parar. Tava bom o papo, mas a gente pode fazer outro dia novamente.
Mas eu vou colocar aqui também o meu WhatsApp. E aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, se alguém quiser falar, é só me mandar mensagem 974823401. Ou eu digito ou eu falo. E aí, quem quiser entrar e falar comigo pelo WhatsApp, também estou à disposição. Tá, Bom, agradecer Rosângela? muito a Rô aí. Laís, muito obrigado aí por estar com a gente aí mais uma vez. A gente agradece muito, eu agradeço em nome da equipe do Ranking, Rosângela, Mona aí. E agradecer muito aí o pessoal da live aí que ficou com a gente. Muito obrigado mesmo aí. Vamos todos se cuidar, né? Que vai passar, mas como você falou, vamos viver o hoje primeiro. Perfeito, Léo. E olha, parabéns. Você falou que era tímido, arrasou. Eu trabalhei bastante Obrigada, meu viu? psicológico antes para vir aqui tranquilo. Legal, Muito obrigado, parabéns, viu, gente. Léo? Obrigada pelo convite, Rosângela. Até mais. Tchau, 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 pessoal. obrigado. Ô, Aline, obrigado. Era para você estar aqui, viu, Aline? Você fugiu dessa, né? Gente, eu vou desligando aqui já também. Muito obrigado aí a todos vocês e até uma próxima.